Designer não tem um dia de paz. Mal a semana começou e eu já tive que correr aqui para gravar um vídeo para vocês falando sobre o novo logo do Twitter, ou melhor, o logo do X. Bora entender essa polêmica porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Tô aqui, nem tirei a minha máscara e o meu pijama, porque sim, eu já acordo assim, maquiada, linda, com brincos de strass, pra gente falar sobre essa mudança que abalou a internet, abalou o Twitter literalmente, que foi a mudança de marca e de nome da plataforma. O Twitter agora não se chamará mais Twitter, mas ele tem uma nova marca e um novo nome, que é o X. Pra gente entender essa polêmica, a gente precisa primeiro dar alguns passos para trás, como sempre, entender a história do Twitter, como que o Twitter foi parar nas mãos do Elon Musk, que é essa espécie de Lex Luthor dos nossos tempos, da vida real. E no fim a gente vai dar a nossa opinião a respeito dessa mudança do ponto de vista da comunicação e do design, tá bom? O Twitter foi fundado em 2006 pelo Biz Stone, pelo Jack Dorsey e pelo Evan Williams na Califórnia. Inicialmente, ele era uma ferramenta exclusiva de uma empresa chamada Audio, que era uma empresa que fazia uma ferramenta para podcast, e o Twitter só estava disponível para as pessoas que trabalhavam lá dentro da Audio. A proposta dele era ser uma espécie de SMS da internet, um serviço de mensagens rápidas que você pudesse fazer pela internet. Inicialmente, o Twitter não tinha as vogais, era Twitter, era quase como uma onomatopeia, que faz referência ao verbo tweet em inglês, que significa cantar, mais especificamente gorjear, que é o verbo do canto do passarinho. Então a ideia é que as pessoas pudessem cantar, piar pela internet, dar os seus piados, as suas opiniões por meio da plataforma. Como eu falei, no início a ferramenta estava disponível só para quem trabalhava na Audio, mas 6 meses depois ela foi liberada para todo o público geral da internet. E o primeiro tweet da história nasceu em março de 2006. Foi um tweet do próprio Jack Dorsey, onde ele dizia que estava configurando o Twitter dele. Você vê que ele escreve aí com a grafia original sem as vogais. E daí em diante a popularização e a escalada do Twitter como uma ferramenta de comunicação massivamente usada aconteceu muito rápido. No ano seguinte, em 2007, ele já começou a ficar muito conhecido porque ele começou a ser comentado em eventos como o SXSW, que é um dos grandes eventos da área de comunicação, de mídias sociais e de internet. As hashtags, que são um dos pilares da comunicação do Twitter, que é a maneira com que você encontra os assuntos, com que a gente cataloga e encontra certos temas, eles surgiram em 2007, em agosto de 2007. A origem deles é bem interessante. Um estudante de design de comunicação chamado Chris Messina, ele é um estudante americano, sugeriu para o Twitter o que a empresa achava de se usar o hashtag, que é a tralha, o jogo da velha, que é uma expressão super velha que ninguém chama mais por esse nome, para que você pudesse organizar os assuntos. E a resposta do Twitter foi que isso era coisa de nerd e que isso nunca ia pegar. Só que o Chris Messina realmente acreditava nessa ideia e ele começou a fazer acontecer por conta própria o uso das hashtags. E ele viu uma oportunidade de fazer isso com os incêndios da Califórnia. Em outubro de 2007, como acontece de tempos em tempos, a Califórnia sofreu com grandes incêndios na cidade de San Diego e as pessoas estavam usando o Twitter para encontrar e para divulgar informações a respeito dos incêndios de uma maneira muito caótica. Ele viu aí uma oportunidade, ligou para um amigo dele que morava em San Diego e pediu para ele usar uma hashtag que era a San Diego Fire. A hashtag pegou, ela foi o primeiro exemplo de um evento que teve uma cobertura facilitada pelo uso da hashtag. As pessoas puderam encontrar muito mais fácil informações sobre esse assunto, sobre vítimas, sobre determinadas regiões por conta do uso dessa hashtag. E nas palavras do Chris Messina, ele diz: o exemplo de hashtag San Diego Fire mostra o problema que eu gostaria de ver resolvido. Isso é muito interessante porque o designer, acima de tudo, eu acredito profundamente nisso, é um solucionador de problemas. E a hashtag, ela veio para solucionar um problema que é como que você acha a informação que você precisa no
oceano de dados que é a internet. Depois daí a gente teve outros exemplos de tanto movimentos sociais quanto eventos históricos que foram acompanhados no Twitter por conta das hashtags ou também dos trending topics, como os protestos em Malala, no Egito, em 2008, a Primavera Árabe, o tweet em janeiro de 2010 que um astronauta fez o primeiro tweet que foi feito do espaço, fora, né, do planeta Terra. E tudo isso ajudou o Twitter a se consolidar como essa plataforma que fomenta discussões, que é fonte também de disseminação de notícia falsa, ou seja, tudo isso junto e misturado nessa plataforma de comunicação que tem uma relevância muito importante na nossa sociedade e na comunicação nos tempos da internet. O Twitter, ele sempre teve problemas de capitalização. Eles abriram em 2013 capital na Bolsa de Nova York. Em 2017, especificamente, eles tiveram a culminação desses problemas de rentabilidade, tentaram reestruturações, mudanças na equipe de liderança. Em certa altura, o Twitter começou a permitir anúncios, mas isso sempre foi uma questão para o Twitter, a rentabilidade da plataforma. E bom, aí a gente entra no assunto Elon Musk. Quem é Elon Musk? Ele é um bilionário, filho de uma modelo nutricionista e de um engenheiro. O pai dele tinha várias atribuições, ele era engenheiro, piloto, uma porção de coisa, mas mais do que tudo, ele era dono de metade de uma mina de esmeraldas lá na África. Então Elon Musk vem de uma família muito rica, ele nasceu em berço de ouro e tendo essas condições, tendo tido essa sorte de nascer em uma família endinheirada, ele pôde desde muito cedo explorar muitas opções, fundar empresas com a ajuda de seu pai. Algumas dessas empresas que ele fundou, ele é o fundador do PayPal, talvez você não saiba disso. Mas se você recebe seus caraminguais aí, você pode agradecer ao Elon Musk que criou esse serviço. Ele é o dono da Tesla, que produz carros elétricos, carros e baterias para carros elétricos. Ele é um dos fundadores da OpenAI, que é aquela empresa de inteligência artificial dona do ChatGPT. Hoje ele não é mais dono dessa empresa, mas ele foi um dos fundadores. E ele é o dono da SpaceX, que é aquela empresa de veículos de lançamento espacial e de tecnologia de foguetes. O Elon Musk trabalhou, você certamente acompanhou os lançamentos que ele fica fazendo, ele fica tentando lançar esses foguetes aí que todos explodem, enfim. E quando ele trabalhou em conjunto com a NASA, ele passou a acreditar que a humanidade deveria se preparar para a hecatombe aqui do planeta Terra, estudar maneiras da gente ocupar o planeta Marte. E aí essa mente brilhante, ela deu a ideia, em setembro de 2015, da gente bombardear o planeta Marte com armas nucleares, para que a gente pudesse torná-lo habitável de uma maneira mais rápida. Porque você atacando o planeta Marte com essas armas nucleares, você causaria um aquecimento do planeta, um efeito estufa nuclear. Você ia derreter as calotas polares de Marte e você tornaria Marte um ambiente mais agradável para a vida humana. Enfim, mais tarde ele falou que ele não pensava em fazer realmente isso, mas enfim, uma amostra das grandes ideias desse gênio. Em março de 2022, começou o papo do Elon Musk criar uma rede social só dele, porque ele tinha muitos seguidores no Twitter, enfim, agora deve ter muito mais, né? Mas em 2022 ele tinha 110 milhões de seguidores e alguém sugeriu pra ele, né, que ele poderia criar uma rede social. E ele falou que ele cogitava criar uma rede social para promover a liberdade de expressão na internet. Esse papo da liberdade de expressão vem da questão que o Elon Musk e outras pessoas, principalmente pessoas que são abertamente posicionadas como de direita, dizerem que o Twitter tem uma regulação que é seletiva, que ele aplica censura. E na verdade, o que eu entendo é que a gente tem mecanismos de regulação, principalmente com respeito à divulgação de notícias falsas, discursos de ódio que extrapolam a liberdade de expressão. Você não pode promover discursos divulgando nazismo, racismo, homofobia, xenofobia e dizer que isso é liberdade de expressão. Ponto pacífico que isso é discurso de ódio que só alimenta
violência, divisão, e o Twitter, ele tem políticas como todas as redes sociais a respeito desses conteúdos. Mas o Elon Musk entende isso como uma espécie de censura e ele estava falando sobre isso quando ele citava a questão da liberdade de expressão. Nessa altura, ele já tinha ações do Twitter, ele não divulgou oficialmente, mas tempos depois soube-se que ele tinha muitas ações do Twitter e ele anunciou que ele queria comprar o Twitter. Não sou especialista nesse tipo de operação, mas parece que ele se tornou o maior acionista, de forma que ele tinha poderes para pressionar o resto lá do board da diretoria para vender para ele a empresa. E depois de muito bafafá, ameaça, desistência, fala que vai comprar e não compra, ele concretizou a compra em outubro de 2022 e foi um evento assim, uma coisa de circo, porque o Elon Musk pegou uma pia e entrou no Twitter carregando uma pia, porque tem uma expressão em inglês que é a let that sink in, alguma coisa como deixa essa pia entrar, o que seria o equivalente ao nosso cair a ficha. Então, tipo assim, aceita que dói menos, deixa essa ficha cair. Então, ele fez essa entrada triunfal. Aí, na época que ele comprou o Twitter, ele anunciou que o pássaro foi libertado, novamente nessa perspectiva de que sob a gestão dele, o Twitter ele teria muito mais liberdade. Note-se que o Twitter é uma plataforma onde praticamente não há censura, enquanto no Instagram e no Facebook, se você posta uma foto de uma mãe amamentando, ou se você posta um desenho onde você tem um mamilo aparecendo, ou já aconteceu uma situação da pessoa postar uma foto que a dobra da perna dela parecia um peito, e o Instagram foi lá e derrubou a foto da pessoa. Então, qualquer coisa que pareça minimamente assim, induzindo a nudez ou qualquer tipo de conteúdo, essas redes vão em cima. No Twitter não é assim. No Twitter você pode postar conteúdo pornográfico que você não vai ter a sua conta banida. Mas ainda assim, ele falou que o pássaro foi libertado. Depois que ele comprou a rede social, ele implementou uma série de mudanças. Ele demitiu um monte de gente. Teve gente que soube que estava sendo demitido quando foi trabalhar de manhã, passou o crachá lá, o crachá estava bloqueado. Pelo menos metade dos 7.500 funcionários ou foram demitidos ou pediram demissão. As pessoas começaram a postar hashtags como RIP Twitter, né? Rest in Peace Twitter, Twitter Down, mostrando que o Twitter estava morrendo, o Twitter como a gente conhecia estava acabando. Para as pessoas que acham que o Elon Musk é um gênio dos negócios, isso foi muito negativo para a imagem comercial do Twitter, porque nenhuma empresa gosta de investir num negócio que é instável e que tem tanta confusão acontecendo. As empresas começaram a retirar os seus investimentos, tanto com medo dessas novas políticas de liberdade de expressão que o Elon Musk dizia que ia implementar, quanto por essa instabilidade, pela quantidade de demissões, como que você ia ficar com uma empresa que estava passando por tanta turbulência. Então isso foi muito ruim para a imagem da empresa nesse momento. Hoje, segunda-feira, tô gravando aqui no dia 24 de julho de 2023, o Twitter oficialmente se tornou X ou X, não sei como é que a gente vai se referir a ela daqui para frente. Essa é uma ideia antiga do Elon Musk. No ano passado, em 2022, quando ele estava lá no processo de aquisição, ele já tinha anunciado que ele tinha planos de transformar o Twitter numa espécie de super app como o WeChat da China. Esse WeChat é um aplicativo que reúne uma série de serviços. Por lá você troca mensagem, você manda áudio, manda vídeo, você faz pagamentos. Então é um aplicativo que reúne uma série de serviços e é isso que o Elon Musk sonha em fazer com o Twitter. O Elon Musk tem uma parada com o nome X, ele gosta muito, ele é dono do domínio x.com. Atualmente x.com já redireciona para o Twitter. Ele tem a SpaceX, que é a empresa dele que a gente falou, e ele batizou a criança, né, filho dele, com a Grimes, de um nome que eu vou ter que olhar aqui porque eu não sei falar. É XAEA12. Enfim, é o nome da criança dele. Coisa chata que vai demorar para chamar na chamada, né? Que letra X vai ficar lá, vai sentar lá nas últimas fileiras, vai ser o último a ser chamado. E aí esse anúncio foi feito com grande pompa e circunstância. Já tem foto do quartel-general do Twitter com o X lá, a projeção do X. Agora, nessa segunda-feira, eles já mudaram para X Corp o nome do Twitter. O novo símbolo já está aplicado. Se você entrar na Wikipédia, você já vê lá, ele já está identificado como X Corp. A mudança, de fato, já aconteceu. E aí a gente chega ao ponto do qual a gente realmente entende que é falar de identidade visual e marca. Claro que uma mudança dessa, envolvendo uma ferramenta que é tão central, tão chave na comunicação das pessoas,
pessoas, porque a gente falou do logo do Threads há umas semanas, mas a verdade é que as pessoas continuam usando o Twitter. E eu não sei se o Threads vai realmente vingar ou não. Falando primeiro da marca anterior, que é o passarinho, o icônico passarinho do Twitter. Ele mudou um pouco ao longo dos anos. E esse pássaro azul tem uma história interessante, porque o nome dele é Larry the Bird. Isso é uma homenagem, um dos fundadores do Twitter falou sobre isso. Isso é uma homenagem ao jogador da NBA, Larry Bird, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, jogou no Boston Celtics, foi o melhor jogador da NBA durante alguns anos. E aí eles fazem esse trocadilho do Larry Bird com Larry the Bird. E esse passarinho ele mudou um pouquinho muito ao longo dos anos. Ele foi inclusive alvo de uma controvérsia, porque uma das versões que foi utilizada foi comprada do iStock por uns $15. E aí eles acusaram o Twitter de ter comprado uma marca no iStock para ser a marca de uma rede social de milhões de dólares. Eles fizeram algumas mudanças no pássaro depois disso. E o principal traço desse passarinho do Twitter é o fato dele ser muito amigável. Tanto no tom de azul que é usado, esse azul céu muito tranquilo, que passa uma tranquilidade, embora o Twitter seja o poço da discórdia da internet, a marca dele é sim muito amigável, muito agradável e tá conceitualmente muito alinhada com esse conceito inicial de você ter uma voz, na internet, uma plataforma que te dê voz para suas ideias. E acima de tudo, ela é muito pregnante e muito reconhecível. Essa se tornou uma das grandes marcas do nosso século. Você vê o passarinho, você sabe que a gente está falando do Twitter. Daí que o passarinho dá lugar à marca do X, que para mim é uma mudança do dia para a noite, no pior dos sentidos. Diferente do logo do Threads, que eu realmente gostei daquela marca, eu achei moderna, eu achei que conceitualmente fala com o nome da rede social, com o tipo de atividade que acontece lá, o fato de você ter uma thread que é interminável, e que vai girando naquele símbolo do arroba, aquela arroba estilizada. O X é só uma marca muito genérica que, a meu ver, independente da antipatia ou da simpatia que alguém possa ter pelo Elon Musk, para mim é uma egotrip gigantesca. Vejo uma vontade de impor, uma marca de um império, o império do X, que é essa marca dele, mas que em nada fala com o tipo de plataforma que o Twitter se tornou. E aí, falando das repercussões que ela sofreu, no Instagram, das coisas que vocês comentaram no post que a gente fez lá sobre essa mudança, o Lucas Nascimento me mandou um tweet muito interessante do Normose, falando que o sonho de toda marca é entrar pro vocabulário popular. Gillette para barbeador, catupiry para requeijão cremoso. E o Twitter se tornou a única rede social a virar um verbo. Não a única, porque o Google não é uma rede social, mas a gente também fala vou googar, vou dar uma googada. Mas o Twitter, junto com o Google, se tornou esse verbo, eu vou twittar. Ah, você viu o tweet de fulano, deu uma tweetada, enfim, ele virou sinônimo de você lançar a sua opinião ali na plataforma, na internet. E aí, o Elon Musk quer quebrar com isso. Ele quer pegar algo que está estabelecido, algo que é reconhecido mundialmente em culturas tão diferentes quanto Brasil e Japão, por exemplo, e tornar isso uma marca genérica chamada X. Eu não consigo ver inteligência nesse tipo de mudança. O Normose ainda fala que alguém contesta que é uma marca de transição, por isso que ela é tão genérica, tão esquecível, que ele quer mudar para uma outra coisa. E aí ele fala, sim, mas o que ele comprou não é justamente a força do Twitter em si? Ele comprou a base de clientes e está expulsando ela toda? Se for para reconstruir, não entendo direito que ele comprou uma rede e não construiu um logo do zero. KKK, não entendo. Exatamente, eu não entendo por que você compra alguma coisa que é tão poderosa, que tem seus problemas. Como eu falei, eu não sou uma economista, eu não entendo a respeito dos problemas de rentabilidade que o Twitter tem. Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre a força cultural e a relevância que essa ferramenta tem. Por que você pega essa coisa que é tão poderosa e você destrói, e você reconstrói, e você transforma, eu diria, e você deforma dessa maneira como ele está deformando o Twitter, a ponto dele deixar de ser o Twitter? Perguntei as opiniões de vocês, foram muitas opiniões enviadas. O Texugo Geek falou, acho que mais uma vez ele vai tropeçar às suas próprias pernas, que o Twitter continua a dar prejuízo desde quando foi criado, que o Elon Musk comprou o Twitter, mas que nenhuma das mudanças que ele fez surtiu um efeito de
reverter essa situação. O Guilherme De Luca falou que acho que foi só mais um capítulo nessa história que trata do ego gigantesco do Elon Musk. Eu também observo isso como uma decisão muito egóica, mas uma decisão que não vai beneficiar em nada esse negócio, nesse sentido. Se ele quer mudar, né, o Twitter para que seja parte de uma plataforma e tal, tudo bem, mas por que não reconstruir algo, né, algo seu, algo do zero, e não uma coisa que sempre vai ter um fantasma de algo que foi grandioso? Também não consigo entender. E visualmente, eu não acho essa uma marca boa. Eu acho ela pesada, principalmente quando a gente faz a oposição em relação ao que a gente tinha antes. Ela não é memorável. Você bota do lado do logo do Threads, que é preto e branco, o logo do TikTok, que tem fundo preto, ela é só mais um quadrado preto ali nos teus aplicativos do teu celular. Então, eu não vejo isso como algo que vai tornar a marca distintiva. Enfim, eu achei, de modo geral, uma mudança muito ruim. Algumas pessoas criticaram, dizendo, vocês não podem criticar, né? Criticando quem não tinha gostado da marca, porque a gente não tinha lido o briefing, que tinha aqui no Canaltech para entender por que houve a mudança, mas o fato de você explicar por que houve a mudança e ter um briefing explicando o caminho da mudança não necessariamente vai tornar essa mudança boa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que pra mim foi um fracasso total, troféu piores do ano, esse redesign aí pra essa mudança, mais do que um redesign, foi uma mudança de posicionamento, né? E de marca. E é isso, gente. Tá aqui a nossa opinião sobre essa mudança. Eu quero saber o que você achou. Vamos comentar, continuar a conversa aqui nos comentários. E se você quiser mais conteúdos como esse, se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui no canal, vem ser nosso apoiador, clica aqui embaixo em Seja Membro, que você vai ganhar um monte de mimos bacanas. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!